tarde a todos. Vamos dar início ao nosso Abra na Web. O objetivo nosso hoje é passar as informações do Programa de Melhoria da Qualidade Regulatória da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e como o nosso setor pode contribuir. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Secretaria de Defesa Agropecuária, vem implementando uma série de instrumentos novos para a melhoria do processo regulatório. Uma reclamação de muitos e muitos e muitos anos de todos os setores, né, da condução do processo regulatório da forma que vinha sendo feito até a posse dessa nova gestão do Ministério da Agricultura. Nós convidamos a doutora Judy Nóbrega, diretora do Departamento de Suporte de Normas da Secretaria de Defesa Agropecuária, para estar conosco, ela e sua equipe. Como já estamos todos conectados, eu passo a palavra ao presidente Pedro Bittar, presidente do Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a Deus essa oportunidade, viu? Meu microfone está aberto, tá? Eu queria agradecer a Deus essa oportunidade, queria agradecer a doutora Judy, pessoa que eu admiro muito pelo trabalho, pela competência, pela ética. Eu já tive algumas vezes com a doutora Judy e posso ser testemunho disso, Judy. A gente fica muito feliz porque existe uma mente coletiva no mercado do funcionalismo público. E eu hoje posso falar para vocês o seguinte, eu ando muito dentro dos órgãos públicos, nós temos pessoas maravilhosas, nós temos pessoas competentes, nós temos pessoas que sabem, são pessoas que têm uma capacidade enorme. E a doutora Judy é uma dessas que eu posso falar de boca cheia, com alegria. Ainda bem que nós temos ela no Ministério da Agricultura, que é uma pessoa que faz um grande trabalho para todo o setor da agricultura brasileira. Então, obrigado. Queria agradecer também o Fabrício Pedrotti, também do departamento aí da doutora Judy, que é coordenador de auditoria e gestão de risco. Obrigado, Fabrício, pela sua presença. Agradecer a todos os associados da Abra aí que estão presentes. É um momento importante para nós de união, de unidade, para que a gente possa levar o setor dentro de um processo de empresas essenciais aí para a gente poder ajudar na alimentação do mundo, não é só do Brasil, é do mundo. Então, agradecer a todos vocês, associados, grandes guerreiros, a vida toda e principalmente nesse momento. Queria agradecer ao doutor Décio, presidente executivo da Abra, que tem feito um belo trabalho, e toda a equipe da Abra, a quem eu toda vez me reverencio com muito orgulho. Uma equipe de ponta, uma equipe de trabalho, uma equipe de ação. Então, obrigado a todos vocês. Eu quero voltar a palavra ao Décio, para que a gente possa dar seguimento à nossa reunião. Doutor Marcel, diante das confirmações que nós tivemos, quantas plantas nós temos presente hoje na nossa transmissão? Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Décio. Hoje estamos com 105 plantas presentes, doutor. Ok, muito obrigado, viu, Marcel? Para a participação dos nossos patrocinadores, tá? E o primeiro que vai estar participando conosco é o representante da Eurotech. Por favor, Eurotech. Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo Seibot, sou gerente de desenvolvimento de negócios na Eurotech, uma empresa genuinamente brasileira, de palhoça para o mundo, como a gente gosta de falar. Produzimos aditivos para nutrição animal e preservação de matérias-primas, então temos uma ampla linha de antioxidantes, antissalmonela, absorventes de micotoxinas, aromas, enzimas, emulsificantes. E um dos lemas que a gente tem é ir além. E o nosso slogan é foco nas pessoas, foco no cliente e foco no cliente do nosso cliente.
Mas o que o Guilhermo pediu, o nosso diretor-presidente pediu que eu compartilhasse com vocês hoje, é mostrar um pouquinho do que significa para a Eurotech ter o foco nas pessoas, ter o foco na preservação da saúde dos nossos trabalhadores, principalmente o pessoal de fábrica, sem os quais a gente não consegue tocar o negócio, a gente não consegue produzir. Nós fizemos uma iniciativa muito interessante na Eurotech essa semana, e a gente queria compartilhar até para ela ser reproduzida em outras empresas, talvez, que foi a testagem por RT-PCR de todos os funcionários do escritório e da fábrica. Felizmente, não resultou nenhum positivo, mas nós seguimos com todo um protocolo como se houvesse positividade. Então, quando a gente recebeu os resultados ontem à noite, às 23h45, nós simulamos como se houvesse uma positividade. Às 2 da madrugada, todos os funcionários haviam sido contactados para que aqueles que tivessem tido contato com algum colaborador supostamente positivo passasse a fazer home office, caso ainda não estivesse fazendo. Seguimos a simulação, fazendo às 8h30 uma informação, e a gente simulou realmente a informação aos órgãos competentes, testando a chegada da informação e a assertividade da informação. Às 9 horas, iniciamos aí já não simulação, e sim prática, uma higienização de todo o setor administrativo, copa, refeitório, recepção, banheiros e acessos, para realmente simular uma situação de positividade e provar para nós mesmos e testar para nós mesmos se estamos preparados para uma situação desse tipo. Tudo transcorreu muito dentro do que a gente previa. Foi muito interessante a receptividade dos funcionários, mesmo chamando-os na madrugada e comunicando e fazendo essa simulação. E a gente acredita que essa é a melhor forma da gente preservar os nossos trabalhadores, convencer a família deles de que é preciso preservá-los, é preciso se preservar para que a gente consiga, o quanto antes, ter o controle total dessa enfermidade. Então, essa foi a proposta do Guilhermo, seguindo o protocolo, caso houvesse positividade, em 48 horas nós faríamos um reteste de todos os positivos e de todo o pessoal de fábrica novamente, incluindo daí, ou pelo menos convidando daí, também os familiares dos colaboradores eventualmente positivos. Foi uma simulação interessantíssima, a gente sugere que mais empresas façam esse tipo, porque ter contato com uma empresa de desinfecção, ter contato com os órgãos competentes e ver o tempo de resposta desses órgãos foi muito interessante para nós. E, felizmente, no nosso caso, muito positivo, muito rápido, e mostrando que aquilo que é um dos grandes desafios da Eurotech, que é tempo de resposta para o nosso cliente, a gente consegue tanto para o cliente como internamente. Agradeço o espaço, rapidamente o que eu gostaria de compartilhar com vocês dentro disso que nós chamamos de foco no cliente e foco nas pessoas. Meu muito obrigado a vocês. Obrigado, Leonardo, pela apresentação, parabéns pela iniciativa de apresentar essa simulação que vocês realizaram. Queríamos dar prosseguimento chamando o representante da DUPS, Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Sim. Primeiramente, agradecer o espaço junto com a Abra, a gente poder, nesse momento aí de pandemia, conseguir conversar com todo mundo, trocar informações. E a ideia a DUPS aqui segue a todo vapor, estamos trabalhando em 2 turnos na fábrica, nossa fábrica, graças a Deus, está bastante cheia, então não paramos nem um minuto aí de atender clientes, então todo o nosso processo continua seguindo.
E a ideia aqui, a gente tem um vídeo de uma fábrica que foi startada há 2 anos atrás, no estado do Paraná, e a gente passar esse videozinho para vocês terem uma ideia de uma fábrica DUPS, né, como ela é construída, essa fábrica foi toda construída pela DUPS. A gente fez um projeto em turnkey, então o cliente fez o prédio e o restante foi todo por conta da DUPS. Então, para o pessoal ficar na mesma página e saber o potencial aí que a DUPS tem. Se puder dar o play. Em 2018, temos orgulho de destacar a entrega de vários projetos bem-sucedidos, alcançando assim um crescimento histórico da empresa na América do Sul e em todo o mundo. A DUPS continua crescendo e vamos cada vez mais longe, tornando melhor o negócio do nosso cliente e construindo um futuro sustentável para as próximas gerações. Legal. É isso aí. Então, meu nome é Carlos Brito, eu sou responsável da parte comercial da DUPS aqui no Brasil e na América do Sul. Então, fico à disposição de vocês, precisarem de alguma coisa aí, falou em fábrica de farinha, falou em rendering, pode contar com a gente. Um abraço. Doutor Décio, eu deixei a apresentação das duas de hoje. A Eurofins não vai fazer apresentação, mas também para me agradecer aos nossos patrocinadores, que são empresas sérias, empresas que estão junto conosco aí nesse processo de desenvolvimento e de processamento de resíduo animal. Obrigado, Carlos. Obrigado ao Guilherme da Eurotech. Obrigado ao pessoal do Eurofins. Enfim, somos parceiros e vamos em frente. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um abraço. Abraço, cara. Bom, dando início agora à nossa transmissão com a doutora Judy, eu queria solicitar a todos os participantes que, enquanto não estiverem usando a palavra, tá, mantenham os seus microfones e as suas câmeras fechadas, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de transmissão, tá? Então, por favor, e outra coisa, que cada um possa se identificar através do chat, colocando o seu nome e a empresa que pertence, ok? Então, obrigado a todos. Doutora Judy, eu não vou aqui tentar fazer uma leitura de um currículo da senhora, né? Porque ficaria muito complicado a gente fazer uma leitura de um currículo da senhora. Mas eu gostaria de que todo o pessoal que está nos ouvindo pudesse saber que o nosso trabalho com a doutora Judy já vem de alguns anos, né? Desde a passagem dela pelo Mato Grosso no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, né? No INDEA, no Mato Grosso. A doutora Judy, ela é formada em Medicina Veterinária na Federal da Paraíba e, em seguida, veio para o Mato Grosso. Entrou no INDEA, no Instituto de Defesa Agropecuária,
ficou ali no médio norte mato-grossense, e depois foi aprovada no concurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde, novamente, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, ela na condição de chefe do Serviço de Inspeção da Superintendência Federal da Agricultura. E aí, depois, um amigo comum nosso sequestrou ela para Brasília. O doutor Nelmo levou a doutora Judi para Brasília, para o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, aonde ela chegou até a comandar o departamento, a dirigir como diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Depois, novamente, nos encontramos quando eu tive a minha passagem pela Secretaria de Defesa Agropecuária. Ela esteve comigo, né, com a companheira de trabalho de sala, um do lado do outro, né, e que nos deu novamente um grande prazer e satisfação. Em seguida, ela passa pelo Departamento de Saúde Animal na coordenação de trânsito e quarentena. E a gente novamente tem a oportunidade de trabalhar na retomada da plataforma de gestão agropecuária do Ministério da Agricultura. A doutora Judi assume o departamento novo, o departamento de suporte e normas da Secretaria Pecuária do Ministério da Agricultura. Com esse pequeno histórico de trabalho conjunto nosso, doutora Judi, eu convido agora que a senhora possa explicar para a gente toda essa dinâmica nova que a Secretaria de Defesa Agropecuária vem empreendendo com relação à normatização, a questão de normas técnicas da Secretaria de Defesa Agropecuária. Seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelas palavras, doutor Décio. Gostaria de agradecer à Abra a oportunidade da gente conversar um pouco sobre o trabalho que está sendo desenvolvido no âmbito do Departamento de Suporte e Norma. Ao presidente, doutor Pedro Bittar, eu quero agradecer as gentis palavras, fiquei realmente lisonjeada com a manifestação dele. Para quem é servidor público, não é muito comum, né, a gente ter manifestações de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito, e eu gostaria de compartilhar as gentis palavras do doutor Pedro com todos os servidores públicos que compõem aqui a nossa equipe na Secretaria de Defesa e com as pessoas com os servidores públicos que têm um comprometimento aí com a sociedade brasileira. A gente escuta, né, entra governo, sai governo, e a gente escuta sempre algumas manifestações muito generalistas sobre o papel do servidor público, e fico muito feliz em perceber o reconhecimento por parte de uma entidade tão importante sobre a importância e o desempenho do servidor público. Gostaria de agradecer a minha equipe, em especial ao doutor Rodrigo Padovani, né, que é o coordenador geral da área de normas, né, todo esse trabalho que a gente vai discutir um pouco com vocês, ele tem sido idealizado e dentro da Secretaria de Defesa e tornado concreto, né, pelo esforço da equipe da SEGAN. E ao nosso colega Fabrício Pedrotti, que está aqui conosco, eu pedi para que o Fabrício pudesse me acompanhar nessa conversa com vocês. Ele foi um dos idealizadores da lógica do painel de controvérsias e acompanhou o desenvolvimento do serviço junto com o Ministério da Economia. Então, ele está aqui para que a gente poder contribuir em
algum ponto, alguma dúvida mais específica que surja sobre o funcionamento do painel. No convite que a gente recebeu, nos colocaram 3 temas para que a gente pudesse conversar um pouco com vocês, né, e sobre o guia de boas práticas regulatórias que foi publicado na última sexta-feira pela Secretaria de Defesa Agropecuária, sobre a portaria 107, que coloca em consulta pública a lista de atos normativos vigentes da Secretaria de Defesa, para que a gente dê o tratamento que está previsto no decreto 139, e sobre o painel de controvérsias. Eu vou ousar falar nessa lógica, nessa sequência que eu falei, para que a gente possa otimizar o tempo que nós temos disponível e deixar o painel de controvérsias, que tem um rito mais detalhado, para a nossa última fala, que a gente pode se estender um pouco mais na apresentação. Bom, falando sobre o guia de boas práticas regulatórias, o guia é, né, uma sistematização do que vocês já estão em uso e já conhecem, que é o nosso SISMAN, que é o Sistema de Produção Normativa. Então, em 2019, né, quando a gente recebeu o lisonjeiro convite pelo Dr. Guilherme Leal, secretário de Defesa, em compor a equipe, e o desafio de estruturar essa área nova, né, que é uma área com uma proposta de atuação totalmente nova na Secretaria de Defesa. Os processos não são novos, né? Todos os departamentos técnicos finalísticos, eles têm a normatização, é um dos processos principais da Secretaria de Defesa, e os departamentos técnicos finalísticos, eles têm esse processo na sua atuação corriqueira, né? Mas trabalhar de forma sistematizada na Secretaria de Defesa e até atendendo, né, o apelo, como o que o doutor Décio colocou nas suas palavras, dos segmentos regulados, por uma maior interação, né, da Secretaria com o segmento durante, nas etapas de elaboração dos atos normativos e na participação da construção desses atos, com ferramentas que promovessem transparência, a participação, né, do segmento regulado, e nos permitisse uma gestão, né, uma melhor gestão do estoque normativo, da construção, da produção normativa da Secretaria de Defesa. Então, o departamento ele tem 5 grandes temas que trabalha, que o departamento está estruturado e que executa, e a questão normativa é um deles. Então, durante o primeiro ano de trabalho, o nosso esforço foi de estruturar o processo e desenvolver ferramentas que nos auxiliasse nessa proposta, nesse objetivo, de aumentar a participação, melhorar a qualidade dos atos normativos, tornando a regulamentação técnica mais simples, né, menos burocrática e mais eficaz, mais eficiente no seu propósito, né, e simplificar o que é o estoque regulatório da Secretaria de Defesa. Então, o conjunto de ações nesse objetivo, ele está estruturado, né, dentro de um programa que se denominou de melhoria da qualidade regulatória, e o guia de boas práticas regulatórias, ele sistematiza o passo a passo, né, é um rito de procedimento interno, passo a passo, para que as áreas técnicas possam ter melhor governança, interação,
né, e uma sistematização do processo de produção de uma norma. Então, ele reflete os passos que estão contemplados no SISMAN, né, e detalha cada uma dessas etapas, com o objetivo de melhorar, então, o atendimento e a qualidade de cumprimento de cada uma das fases, das 12 fases que estão previstas no SISMAN para acompanhamento de todo o processo regulatório. Bom, aí passando para a portaria 107. Foi muito comemorado, digamos assim, inclusive pelo setor, pelo setor de governo, né, pelo setor regulador, o decreto, a lei da liberdade econômica e a sua regulamentação, que foi feita pelo decreto 10.139. O decreto 10.139, ele traz um comando, né, para que as instâncias, todos os órgãos, né, federais, né, as instâncias federais, elas façam uma revisão, né, do seu estoque regulatório e estabelece claramente etapas que devem ser atendidas durante esse processo de revisão. Ele se aplica especificamente, ele estabelece que o órgão deve olhar para as normas que tem, para as normas vigentes, e fazer um trabalho de, primeiro, cumprido essa etapa de um levantamento, né, para identificar todos os atos vigentes, excluindo, né, dessa característica de vigente, atos que tenham sido revogados, seja de forma expressa, seja de forma tácita, e que ainda estejam tidos como vigente na sua base legislativa, na sua base normativa, perdão. Ele depois faça uma atualização e consolidação desses atos. O decreto também estabelece que, a partir de fevereiro desse ano, nós teremos basicamente dois tipos de atos normativos quando a gente está falando, quando se está falando de órgãos como o Ministério da Agricultura, que é a portaria e instrução normativa. E para as agências existe a possibilidade, né, das resoluções, para órgãos colegiados de uma maneira geral. Então, a portaria 107, que está em consulta pública, que coloca em consulta pública, ela foi publicada no dia 29 de maio, colocou em consulta pública durante 45 dias, a lista preliminar de atos normativos vigentes no âmbito da defesa agropecuária, né? E ela externaliza, né, o esforço da secretaria, né, de cumprir a primeira etapa que está prevista no decreto 10.139, que é de publicar o levantamento dos atos vigentes para a defesa agropecuária. O objetivo dessa consulta é que, como eu falei, a lista de atos ali apresentada é uma lista preliminar. É que a gente consiga complementar e qualificar essa lista com a contribuição do setor regulado. E por que a gente sentiu, veja, essa etapa ela não é obrigatória, o decreto não traz essa etapa como obrigatória, mas por que a gente sentiu a importância e a necessidade de fazer? Ao longo do tempo, a defesa agropecuária, ela tem atos de vigência que estão vigentes nós temos atos muito antigos, atos de vigência há muitos anos. E ao longo dos anos, os sistemas, né, de guarda, né, desses atos, eles foram mudando, né, ao longo do tempo e dos anos.
Então, existe a possibilidade nós temos hoje como um sistema de consulta e consolidação, né, onde estão guardados todos os atos normativos da Secretaria de Defesa, o que a gente chama de SISLEG, que eu imagino que a maioria de vocês conheça, né? Só que, além do SISLEG, nós temos 2 outros sistemas que foram utilizados e que também guarda, né, os atos normativos da defesa, que é o Conjur Normas, né, que é que é de uso pela nossa consultoria jurídica, e um segundo que nós temos, que é a Binagre, tem também um conjunto lá de atos normativos. Então, existia, apesar de ter feito um esforço da Secretaria em consultar todas essas bases normativas que se tinha, né, existia a possibilidade de você ter algum ato que se deixou de levantar. Então, nós optamos por colocar em consulta pública essa lista como preliminar para ela ser aperfeiçoada. Além disso, o decreto 1039, que coloca, né, que determina a revisão do estoque regulatório, nesse objetivo de promover simplificação e desburocratização, ele também ele considera como ato normativo, ele lista que deveria ser olhado também para atos que assumiram efeitos normativos, mas que não são atos normativos propriamente dito. Exemplo disso são ofícios circulares, são despachos normativos, e esse tipo de ato, ofícios, circulares, despachos, eles não estão numa base pública. Então, existe, né, a possibilidade de que eles não tenham sido, de existir um ato com essa configuração e que não esteja na lista. Então, o objetivo nosso é de que a gente consiga fazer o levantamento o mais fidedigno possível desses atos, porque a partir deste levantamento é que vai derivar todas as etapas subsequentes, que é de avaliação, atualização e consolidação dos atos normativos. Então, a portaria ela está disponível, né, no portal Gov.br. Se vocês acessarem o portal e lá no acesso à informação, participação social, consultas públicas. Então, vocês entram na página do portal Gov.br, né, acesso à informação, participação social, consultas públicas, vocês vão encontrar a portaria e vão ver a portaria 107, ela é a terceira da lista, e vocês vão encontrar 3 links disponíveis: a portaria da consulta, uma planilha, onde estão listados, é uma planilha de Excel, onde estão listados os atos, né, que nós estamos submetendo à avaliação. Né, nós temos 2.238 atos ali listados, né, e um formulário, que é um formulário do Google, né, um Google Form, onde será feita a contribuição. Então, a portaria, como eu já falei, ela segue os ditames do decreto, né, e ela estende, né, para ser tratado como ato normativo qualquer ato que tenha assumido efeito normativo. Então, lá está previsto ofícios circulares, despachos e avisos e outros atos que tenham esse efeito normativo. Tá? Ela está focada basicamente em atos infralegal. Tá? Então, o decreto orienta que esse levantamento, esse trabalho é para ser feito com atos infralegal, então é abaixo de decreto, né? E ela está expondo o que são considerados atos vigentes afeta a defesa agropecuária. Então, ali naquela planilha, vocês vão encontrar organizado por aba, né, por temática, 2.238 atos, né, com essa configuração. O que é que se espera do segmento, da contribuição do segmento? Né? Então, vocês
vão abrir a planilha, observar esses atos, buscar o tema, a temática que lhe mais afeta e que é de interesse de vocês contribuir. Vocês podem contribuir em qualquer uma das temáticas, né? E as nossas expectativas são manifestações de três ordens, né? 3 formas de contribuição. Informar atos que estão listados ali como vigentes, que na prática, na realidade, eles foram revogados expressamente, tá? E nós estamos nessa etapa tratando de atos de revogação expressa. Na etapa seguinte, que vai ser o trabalho de qualificação, nós vamos observar também revogação tácita, mas é na segunda etapa. Então, ali no formulário onde vocês vão contribuir, vocês vão observar que a lista, eu esqueci de comentar, na planilha, os atos, eles receberam um código, ele vai de 0001 até 2238. Quando vocês forem transferir para o formulário a sua contribuição, vocês vão citar o código do ato, né? Então, a planilha vai estar aberta, vai ver o código, vai citar aquele código. E aí vocês vão, o que se espera de contribuição é informar se o ato, indicar eventual ato que já tinha sido revogado expressamente e que esteja naquela lista, tá? E aí, nesse caso, vocês vão citar o código do ato e tem um espaço para colocar a norma revogadora. Vocês ou colocam um link ou colocam o próprio ato revogador. Uma outra contribuição que se espera é que seja apontado equívocos, né? Que, porventura, se citou um ato com a data equivocada, com uma ementa, um erro na ementa. Então, esses equívocos, eles podem ser apontados também, tá? E indicados. E sugerir, o mais importante, é sugerir inclusão de atos normativos que não estejam ali listados. E aí, quando a gente volta a dizer, só para ficar bem claro, quando eu estou falando ato normativo, é vício da palavra. Vocês vão poder citar, conforme o decreto prevê, qualquer documento que tenha assumido esse efeito normativo. Ali vocês vão poder citar uma circular, um aviso, né, qualquer um desses, um ofício, citar e, aí neste caso também, vocês vão precisar incluir ou um link de uma base pública que esse documento esteja, ou o próprio documento. Tá? Então, essas são as 3 formas de contribuir, assim, de contribuir no que está listado, nessa consulta pública. A partir dessa consulta pública, a partir do finalizar dessa consulta pública, o DSN, né, vai ter o trabalho, recebe essas consultas, qualifica, vamos dizer assim, essa lista, encaminha para o Ministério da Agricultura. Lembro que o decreto ele atribuiu esse comando para todo o Ministério da Agricultura, não é só a Secretaria de Defesa que está nesse esforço. Existe um grupo coordenado pela Conju e Secretaria Executiva que vai consolidar todo o trabalho do Ministério da Agricultura. A Secretaria de Defesa, como nós já tínhamos iniciado um trabalho para tratamento de estoque regulatório no ano passado, 2019, né? A gente tinha, vamos dizer assim, algumas, a gente está aí numa dianteira, né, de alguns dias aí das demais equipes, né, do Ministério da Agricultura que está fazendo esse trabalho. E a questão a iniciativa de colocar em consulta pública, ela também, como eu já falei, não é obrigatória, mas a gente entendeu por bem qualificar, já que a gente tinha esse tempo. Então, gente, o objetivo da portaria 107, eu espero ter sido claro nisso, mas eu vou dizer para vocês que visitando o nosso canal do YouTube, né, que é o Coordenação Suasa, vocês vão encontrar um link, um vídeo que foi explicado o passo a passo, de uma forma muito didática, pelo nosso coordenador de qualidade regulatória, que é o nosso
o Carlos Fonseca, né? E vocês podem complementar aí qualquer dúvida eventual que tenha ouvindo o vídeo. Convido a todos a se inscreverem no canal e, se acompanhando o vídeo, dá aí um like aí para consolidar o nosso canal no YouTube, que que a gente pretende manter iniciativas como essa, divulgando e compartilhando também lá naquele canal. Outra coisa que eu gostaria também de destacar em relação a essa questão da consulta é que, além desses dois, além do canal, nós nos mantemos aí, além do vídeo que tem, qualquer eventual dúvida que vocês tenham, nós nos mantemos à disposição para dúvidas pontuais. Fiquem à vontade, nossos contatos estão disponibilizados para ligar ou mandar e-mail. Lembro que o formulário de contribuição, ele é um formulário do Google, então, Google Form, então vai precisar de uma conta Google para acessar, para contribuir, e um formulário vocês podem ser contribuir quantas normas quiserem. Eu pedi um extrato do nível de contribuição que nós estávamos, vou compartilhar aqui com vocês. Nós temos hoje, né, 11 formulários de contribuição, e nós tivemos contribuições maciçamente de 2 ordens, que foi revogação, 15 normas que lá foram indicadas, que já estão revogadas expressamente, e inclusão. Tá? Inclusão são muitas que foram apontadas. Ô, Décio, eu não sei qual é a lógica, se a gente podia abrir para perguntas específicas desses 2 tópicos antes de entrar no painel, ou se a gente entra no painel. Não, vamos entrar no painel, doutora, depois a gente abre as perguntas de forma geral, tá? Perfeito, tá ótimo. Bom, gente, então, por último, o painel de controvérsias da defesa agropecuária. Lembro que a semana passada a gente fez uma live, falou um pouco sobre o painel, o propósito do painel, junto com o nosso secretário de Defesa, José Guilherme, e esse vídeo também está disponível no canal do YouTube. Tá? O painel de controvérsias, como a gente comentou naquela oportunidade, ele foi uma provocação que o doutor José Guilherme nos fez, né? E o grande objetivo do painel é captar, né, demandas específicas, né, sobre eventual ato ou dispositivo desatualizado numa norma, né, com foco de se fazer de se trazer uma atualização mais célere, né, e pontual nesse tipo de situação. Ou seja, você tem uma norma vigente, um procedimento que está sendo executado, e aquele procedimento tem um dispositivo específico que ficou desatualizado no tempo por uma inovação tecnológica. E ele está impondo custos econômicos desnecessários, impactos econômicos desnecessários, uma vez que a inovação que surgiu, seja uma nova metodologia de diagnóstico, né, uma prova laboratorial, seja uma informação científica que demonstra que um determinado procedimento pode ser executado de outra maneira, e aí você está tendo impacto econômico e, consequentemente, social, que poderia ser minimizado com a adoção da nova tecnologia, sem perda de segurança sanitária. Só para vocês terem claro, é esse o escopo que o painel entra. Tá? Ele foi desenhado,
ele tem quatro... o fluxo do painel, ele acontece em quatro etapas, né? Então, você tem a etapa inicial, que é o questionamento, ele passa por uma análise técnica, depois ele tem o debate e finalmente, a avaliação da controvérsia. A partir da avaliação da controvérsia, ele se torna numa obrigação de fazer, quando a controvérsia foi tida como aceita, né? Foi validada, e aí ele vai para a produção do efeito de revisão e ajuste daquele dispositivo normativo que, porventura, foi questionado. Tá? Então, vamos lá. Vocês entrarem na página da agricultura, eu consigo compartilhar minha tela aqui com vocês? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem apresentar? Ver minha tela ou não? Sim. Sim, estamos vendo, sim. Vocês entrando na página da agricultura, né, vocês vão aqui, canal de atendimento, e vocês vão identificar 2 serviços, né? Que eu vou falar, eu vim para falar do painel de controvérsia, mas eu vou falar um pouquinho também do outro serviço que está lá disponibilizado por força de um decreto também, que é o 10229, que é o de inovação tecnológica. Então, vocês entrando no canal de atendimento, vocês vão em painel de controvérsias. Então, vocês vão ver o passo a passo do painel. Desculpe aí, gente, a pouca prática. Vocês vão ver o passo a passo do painel, né, arguição da controvérsia, requerendo a controvérsia, o requisito de arguição, decisão do conselho, legislação e solicitação de controvérsia. Quando você seleciona a solicitação de controvérsia, eles jogam, né, para o portal de serviço, né, do cidadão, e vocês vão ter aqui o passo a passo de como fazê-lo, né, e vocês se acionam aqui no solicitar controvérsias, e aí vocês terão o passo a passo. Mas voltando, então vocês já viram como é que vocês entram no painel. Voltando, então, ele foi desenhado só pode ser acionado por entidade, né? Então, uma entidade representativa é quem pode acionar o painel. Então, a ABRA, ela vai cadastrar, o portal de serviço do cidadão é um cadastro, por CPF, a ABRA vai identificar quem representa a ABRA, por exemplo, para entrar e fazer e acionar o painel, e aquela pessoa vai, o CPF dela vai estar vinculado à entidade que ela representa, né? Então, ela vai entrar, vai acionar o painel, né? E aí o painel, ele tem, eu recomendo que vocês leiam a portaria 68, que traz aí de 23 de março de 2020, que traz o passo a passo do funcionamento dele. Mas, identificado uma situação como essa que eu falei para vocês, né, que eu comentei com vocês, que tem um ato normativo vigente, com um procedimento sendo executado e um dispositivo, um artigo, quando eu falo dispositivo, estou falando de um artigo que traz um comando normativo que está implicando, né, que está desatualizado no que diz respeito à situação, conhecimento científico e tecnológico vigente, e que implica aí em perdas econômicas que poderiam ser resolvidas adotando esse novo procedimento que não traz nenhum tipo de impacto ou perda sanitária. Então, a entidade vai entrar, vai apresentar o que a gente chama de arguição de controvérsia, vai acessar o painel através da entidade representativa e vai cadastrar lá o ato que ele está pedindo, questionando, colocando uma fundamentação teórica, né, com avaliação demonstrando que você não tem perda em termos de inocuidade, identidade e qualidade, se a gente estiver falando de processo, de um produto, por exemplo, a questão do impacto econômico, a questão de impacto econômico vinculado à questão do impacto social
e a questão do impacto tecnológico. Tá? Então, vai caracterizar, oferecer essas informações para que você possa caracterizar a sua demanda, e essa demanda ela passa por um critério de admissibilidade. Foi admitida no painel, ela é publicada, que o ato X está sendo questionado pela entidade, né, pela entidade X, e está aberta para controvérsia. Durante 30 dias, essa informação fica disponível, e qualquer outra entidade que tem algum ponto de controvérsia no mesmo ato, inclusive pode ser o mesmo, ele só vai acrescentar novos argumentos, ele pode questionar. Cumprido isso, nós rodamos o processo o painel começa a funcionar, de arguição, né? Começa a funcionar. Eu lembro que existem algumas regrinhas específicas que eu não vou detalhar muito aqui, mas por exemplo, as bibliografias de referência, elas devem ser em português, inglês ou espanhol, por óbvio, né? Imagina você coloca uma lá em chinês. Tem uma caracterização do impacto do artigo, que vai ser do impacto do artigo que vocês estão fundamentando, tem que ser um artigo que tenha impacto superior a 1, ou seja, tem que ser algo concreto, que seja sólido, né? E aí nós entramos, então, passado isso, para etapas de análise técnica, né? Então, é feita a avaliação que a gente chama de avaliação preliminar da controvérsia, né? Onde vai verificar o atendimento aos requisitos da apresentação de arguição, e essa arguição ela é distribuída para parecer técnico. E aí vem mais uma inovação, né? A gente tem a tendência, né, de defender aquilo que a gente criou, né? É uma tendência natural. Qual é o pai que acha o filho feio? Nenhum, né? A gente acha eles tudo lindo, maravilhoso. Então, esse parecer técnico, para que a gente tenha a possibilidade de você ter uma manifestação, vamos dizer assim, isenta do compromisso de criação, ele vai ser acionado o nosso cadastro de consultores ad hoc, que foi desenvolvido numa iniciativa aqui do Departamento de Suporte e Norma, da coordenação da CGRI, né, que é a nossa coordenação geral de avaliação de risco e inteligência estratégica, e nós temos um cadastro aí que já temos algo em torno de quase 300 consultores ligados às mais diferentes entidades e universidades do nosso país, que eles será distribuído de acordo com a especificidade ali daqueles consultores, e eles vão nos dar um parecer técnico. Também vai ser direcionado em 60 dias, tá? Tem prazo para cada etapa do painel. Também vai ser direcionado para que a Câmara temática, as câmaras setoriais e temáticas do mapa possa emitir um posicionamento sobre a questão, e ao departamento, né, detentor da competência técnica do ato que está sendo arguído. Tá? Então, rodado o ciclo de 60 dias, né, e o processo ele é distribuído, né, com a instrução, uma vez instruído o processo, para a relatoria de um membro do Conselho de Decisão da Secretaria de Defesa. Lembro que esse conselho é formado pelo colegiado de diretores e que a relatoria do processo necessariamente será feita por um diretor com formação na área que não seja o diretor da área técnica específica que está sendo arguída. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui fictício. Está sendo questionado se entrar no painel um ato da área animal, né? Eu, como tenho formação na área animal, eu posso ser relatora de um processo que está questionando um ponto específico do DSA, por exemplo, né? Então,
Mas o Geraldo, ele não poderia ser o relator, Geraldo, nosso diretor do DSA, desse ato em específico, porque ele é o detentor é a área técnica do ato questionado. Bom, cumprido essa etapa, que dura 45 dias para a posição do relator, né, é marcado, então, agendado com previamente 5 dias úteis, né, com 5 dias úteis de antecedência, a reunião do conselho, e aí nessa reunião do conselho só pode participar os diretores, o diretor titular ou o seu representante legal, né, o seu substituto legalmente portariado, né, e nessa reunião, né, nessa reunião vai ser debatido com o Conselho de Controvérsias da Defesa Agropecuária, que vai debater a temática específica, são convidados, né, para participar. A entidade que apresentou o pleito, tá? E ela precisa confirmar a presença até 42 horas antes do início da reunião, dizendo que vai participar. Ela tem um tempo para fazer defesa oral da sua argumentação, né, da sua apresentação. O diretor da área tem também um tempo de igual. Eu vou dever o tempo para vocês, não sei se é 15 minutos, 20 minutos, para fazer a defesa, para fazer a apresentação da posição dele, e o relator. Findo essa discussão da apresentação oral, a entidade é convidada para sair e o conselho vai deliberar sobre a controvérsia, que foi a questão que foi apresentada. Então, existe uma discussão, né, do conselho e uma votação. A partir da votação, já recebi bizu aqui, são 15 minutos de exposição para a entidade que tiver questionado, né? E se tiver tido mais de uma entidade que aderiu àquele pleito, cada uma das entidades tem 15 minutos, tá? E as apresentações que a entidade vai querer fazer, ela deve ser entregue 30 minutos antes do início da reunião. Então, o departamento também tem 15 minutos, né? E o público externo pode participar desde que, mas sem voz, tá? Então, cumprido essa etapa de apresentação, entra-se, então, na etapa de discussão interna, né, do conselho diretor e votação, tá? Então, o nosso secretário, o secretário de Defesa Agropecuária, ele é quem preside, né, o conselho. O departamento envolvido na controvérsia não vota, não tem voto, tá? E o secretário pode ser, o conselho pode ser dirigido pelo secretário adjunto. Quando o secretário, o secretário de Defesa está presente, ele tem voto de qualidade, ou seja, se tiver um empate, o voto do secretário define a controvérsia. Bom, tido a decisão, nós temos três caminhos a seguir. O texto proposto na arguição da controvérsia, ele é rejeitado, tá? Então, acabou ali, foi rejeitado. Ele é aceito parcialmente, ou seja, nem todos os dispositivos foram, mas algum dos questionamentos foi aceito, e aí vai ser tratado, e ele pode ser aceito integralmente, tá? Então, uma vez feito isso, o processo ele é publicado, a decisão, toda a instrução, o processo é publicado no site do MAPA, né, para que o requerente ele possa acompanhar todas essas etapas, tá? E a decisão sendo emitida a decisão, comunicada, o requerente ele é comunicado da decisão, a entidade que
provocou o painel, ele recebe uma comunicação específica de que a decisão foi tomada e as informações do que foi decidido, né? Então, uma vez definido um desses 3 etapas, se for pelo aceite, cria-se uma obrigação de fazer, que é revisar no todo ou em parte aquilo que foi apontado. Aí esse ato, ele tem, nós temos também três possibilidades. Ele é um ato da Secretaria de Defesa, exclusivo da Secretaria de Defesa, e ele vai ser revisado em 30 dias. A Secretaria tem até 30 dias, né, para publicar o ato, a revisão, o ajuste que foi acordado. Se for um ato conjunto, ou seja, Ministério da Agricultura, né, pela Secretaria de Defesa e um outro órgão, o Ministério tem 30 dias para notificar o outro órgão toda da lógica e da decisão que foi tomada e provocar a revisão, né, para ser trabalhada junto com esse outro órgão. E se for uma norma tipo Mercosul, né, que ela pode ser questionada, mas lembro que o Brasil sozinho não tem, né, o condão de rever a norma. O que é que vai ser feito? Vai ser essa provocação a equipe do Ministério que representa, né, que tem assento no comitê do Mercosul, vai pedir por força dessa decisão que seja colocado na pauta do Mercosul a revisão daquele órgão, daquele ato específico, e vai levar os argumentos que foram apresentados e que foram decididos no Conselho para a discussão no fórum do Mercosul, no fórum adequado. Gente, em linhas gerais, é esse o painel de controvérsias. Eu vejo que os méritos dele nós teremos, então, um canal único, né, de entrada de provocações, né, agrega valor à medida que a cadeia agropecuária vai poder apontar e contribuir para que o ato, para que as normas técnicas da Secretaria de Defesa se mantenham atualizadas do ponto de vista tecnológico e científico. Ele vai otimizar fluxo e ampliar a discussão. Antes de abrir a palavra, né, passar a palavra para vocês, eu queria fazer só uma observação rápida sobre a questão do decreto 10.229. Como eu comentei, esse painel de controvérsias, ele foi um trabalho que foi construído, né, o ano passado, foi um dos resultados que o departamento indicou como resultado no acordo de resultado que foi firmado com a secretaria, e ele veio a se concluir, né, com o serviço funcionando, com normas publicadas aí só agora no primeiro trimestre desse ano. Neste meio tempo, surgiu o decreto 10.229, que é de 5 de fevereiro de 2020, e ele tem uma proposta similar ao do decreto, só que ele traz mais restrições, ele é mais limitado, ele é limitado no seguinte aspecto, que o foco dele é de normas desatualizadas, né, norma técnica desatualizada, então é inovação tecnológica o foco dele, e ele diz o seguinte no seu artigo 6º, né, que se nós tivermos o órgão que esteja aplicando uma norma que está desatualizada do ponto de vista tecnológico, e existe uma norma internacionalmente, né, utilizada internacionalmente, citada por um organismo de reconhecimento internacional, e aí ele cita quais são, eu vou ler aqui para vocês, Organização Internacional de Normatização, a ISO, né, a Comissão Eletrotécnica Internacional, IEC, a Comissão do Códex,
a União Internacional de Telecomunicações, o UIT, e a Organização Internacional de Metrologia Legal. Então, se nós tivermos alguma recomendação, né, alguma norma de uma dessas organizações aqui citada, né, de reconhecimento internacional, o ato nosso pode ser questionado, cotejando, comparando com a norma, com a recomendação desses organismos. E aí o órgão, ele tem 180 dias, 6 meses, para avaliar e tomar uma decisão, e dar uma decisão. Ele não, então a entidade não, aqui é qualquer cidadão pode requerer essa aplicação do decreto 10.229. Então, ele vai apontar o ato, né, do nacional, ele vai apontar de uma dessas entidades, a recomendação internacional, e vai pedir, vai solicitar que a entidade reveja, né, que o órgão, perdão, que o governo reveja aquela norma. E aí existe também 3 caminhos. Ou a entidade, né, o organismo, por exemplo, a Secretaria de Defesa, ela não toma conhecimento do requerido, ou indefere o requerimento, ou defere, né? Nas 3 oportunidades, ele é obrigado a emitir a justificativa do porquê. Você me traz uma? A justificativa da sua decisão, é obrigado a fundamentar a sua decisão. E caso ele não se manifeste no tempo previsto no decreto, né, que são 6 meses, quem questionou, né, quem apresentou a questão, pode adotar a norma internacional que apontou como referência na sua integralidade, ou seja, utilizando o que aquela norma define. Esse serviço, ele também está disponível, e aí, como eu mostrei para vocês aqui, vocês entrando na página do Ministério da Agricultura, no Gov.br, é o mesmo fluxo. Vocês vão entrar em canal de atendimento e acionar aqui inovações tecnológicas, solicitar revisão de ato normativo baseado no decreto 10.229. Então, é isso. Deixa eu ver se eu consigo agora parar de compartilhar, que eu não sei, sou muito boa com essas coisas. Parar a apresentação. Então, hoje nós temos disponível 2 canais para questionamentos específicos, muito ligados à questão de atualização tecnológica e normativa. E lembro que nós temos os outros mecanismos de atualização normativa, e a agenda regulatória, que foi discutida o ano passado, né, e elencado o rol de temas dentro do que é a agenda regulatória da Secretaria, é um mecanismo de discussão e atualização normativa também. Bom, gente, é isso. Agora nós ficamos à disposição. Estou eu e o Fabrício aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas específicas de qualquer um dos temas que foram apresentados ou outros que estejam afetos ao nosso departamento. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, doutora Judy. Parabéns pela apresentação. Foi bastante completa, bastante explicativa, tá? Eu queria informar a todos os participantes que nós vamos entrar no processo de perguntas e a gente gostaria que elas fossem encaminhadas pelo chat, tá? Vocês pudessem, aqueles que quiserem fazer perguntas, que encaminhem as suas perguntas pelo chat, tá? O nosso colega Lucas Cipriano vai ficar recebendo isso daí e me encaminhando aqui
de acordo com o que for chegando. Outra informação que eu gostaria de relembrar a todos os associados participantes é que nós encaminhamos um documento a todos os nossos associados, informando da criação de um grupo de trabalho para atender a consulta pública a qual a doutora Judith se referiu na sua apresentação. E que nós temos até amanhã, às 12 horas de Brasília, para receber o nome dos associados e dos técnicos que irão participar por cada um dos associados, sendo que deve ser nominado a pessoa e ser encaminhado a informação com telefone de contato e e-mail de contato para que a gente possa começar a trabalhar imediatamente em cima da listagem que foi disponibilizada em consulta pública. Tá? Então, estamos aí aguardando as perguntas. Eu tenho algumas perguntas que já chegaram aqui para mim. Mas, antes de fazer essas perguntas, doutora Judith, eu queria levantar com a senhora duas situações. A primeira é que, quando da composição da agenda regulatória no ano passado, nós tivemos a oportunidade de participar daquele evento, foi informado a todos os participantes que o quantitativo de normas a serem revisadas em cada um dos departamentos, tá, que foram numerados lá, o departamento tal poderia rever tantas normas, o X, Y e assim por diante, dizia respeito à capacidade de desenvolvimento desse trabalho por cada um dos departamentos. O que eu consulto a senhora é o seguinte: esse processo está caminhando desde o ano passado, tá? Passo a passo ele vem caminhando. O que eu pergunto o que for arguído no painel de controvérsia vai ser discutido simultaneamente em cada um dos departamentos específicos com a agenda regulatória? Muito boa a sua pergunta, Décio. Me dá a oportunidade de esclarecer algo que eu terminei não falando. Bom, o painel de controvérsias, ele vai, como você viu, e a discussão para atualização, né, do que for questionado ali, ela é bem aprofundada, né, com bastante elementos. O ajuste normativo assume um rito que a gente está chamando de rito sumário. Tá? Então, aquela etapa de análise de impacto regulatório, toda essa etapa aí, a gente entende que ela foi cumprida na discussão e qualificação da arguição no painel. Nesse caso, a demanda que apareceu, que entrou pelo painel, que foi admitida e que passou pela discussão, ela não está vinculada àquele rol de temas da agenda regulatória. Lembro que, quando a gente conversou sobre a agenda regulatória, quando a gente discutiu na agenda regulatória, a gente foi colocado o seguinte: aquela era a capacidade que foi apontada para a produção normativa dos próximos 2 anos, né, da Secretaria, de acordo com a capacidade dos departamentos, e tinha sido excetuado, ou seja, tinha sido deixado uma capacidade, vamos dizer assim, de reserva, tendo em conta, né, a questão de normas internacionais, de normas, por exemplo, do Mercosul, né, normas internacionais, alguns temas emergenciais que surgissem, né? Poderia surgir também alguns temas emergenciais.
Então, só lembrando, e paralelo a isso, né, na época daquela discussão, nós não tínhamos o decreto 10.139, que também impunha, com um cronograma muito apertado, a necessidade de uma revisão de estoque, né? Então, eu quero... a agenda regulatória foi um compromisso assumido pela Secretaria de Defesa, discutido, diria até que muito bem discutido, e nós estamos trabalhando para a finalização e publicação, né, do nosso secretário, para as etapas subsequentes, mas... Doutora, nós estamos sem ouvir a senhora. Nós tínhamos tempo, né? O painel, quando a entidade apresentar a controvérsia, ele também é chamado a apresentar a proposta de ajuste, tá? Então, ele vai apresentar lá qual é a proposta de ajuste normativo. E esse conjunto, uma vez qualificado e saindo de lá, ele entra para um rito normativo que a gente está chamando de sumário e vai ser regulado no prazo de 30 dias, como foi colocado. Só me permite, Décio, complementando a Judi, naquela linha do que você questionou, o painel difere da agenda porque a agenda, elas são temas amplas discussões. Tem que mexer na estrutura do tópico que está sendo debatido. O painel é para coisas específicas, direcionadas. É um gargalo técnico, tanto que você tem limite de dispositivos a questionar. É 3 ou 5. Então, isso tem que ficar bem claro. O painel é para gargalos técnicos da legislação e a agenda regulatória é para poder fazer a estrutura de um tema. Então, Fabrício, ok. Quanto a isso, está muito bem entendido. A questão é que, como terá participação dos mesmos departamentos no painel, dos mesmos departamentos que estão participando lá da agenda, e na época lá da agenda foi colocada que aquilo era o máximo que poderia ser feito, para mim ficou uma dúvida se seria tocado simultaneamente, apenas isso. A minha dúvida é apenas se seria tocado simultaneamente. Sim. Então, esclarecendo sua dúvida, vai ser tocado simultaneamente. É óbvio que nós estamos, Décio, e eu gostaria muito que isso ficasse muito claro para todo mundo que está aqui presente. Nós estamos num processo de construção. E, mais ainda, nós estamos num processo de construção inovador. Nós estamos trazendo ferramentas que se propõem, estruturadas, que a gente, eventualmente, vamos precisar olhar e ajustar fluxo e timing, provavelmente. Tá? Então, mas sim, a intenção, porque no painel, como o Fabrício falou, é uma coisa pontual e a norma vai sair de lá, né, digamos assim, pronta, porque ela não vai mais passar ela não tem a consulta pública, ela não tem análise de impacto regulatório. Por quê? Porque ela já passou por todo um processo de debate e de discussão em cima de um ponto específico, que era um gargalo técnico. Então, saiu de lá para a questão, já segue o fluxo normativo, tá? Ok, doutora. A outra questão é a seguinte, está claro que o painel de controvérsias, ele vai tratar de pontos específicos, né? Ou que caducaram, ou que houve alteração tecnológica, ou alguma coisa nesse sentido, a ser colocado daqui para frente, da sua edição para frente. O que eu pergunto agora seria, nós, especificamente no caso da Abra, temos alguns temas
que estão circulando com essas características que eu falei agora, que estão circulando em alguns dos departamentos da Secretaria de Defesa Agropecuária já há algum tempo, tendo sido protocolado isso no sistema que estava em vigor, com número de SEI e tudo mais. A nossa dúvida isso que já está protocolado antes de entrar em vigor o painel de controvérsia, continua sendo tocado daquela forma anterior, ou isso deve ser reapresentado no painel de controvérsia? Décio, essa aí é uma decisão que a entidade vai tomar, mas eu vou dar o meu entendimento. O painel se propõe a ser um fluxo único, entrada única, né? Então, se a entidade já tem um caminho percorrido dentro de um ato que está sendo analisado e já tem um tempo e sendo construído, e ela optar por entrar no painel, você vai parar outro. Então, é uma questão de se avaliar o estágio, o tempo que você já tem, a maturidade que o tema já tem na discussão que você vem sendo conduzida pela entidade e dar seguimento lá. O painel não vai barrar pela característica, por exemplo, isso aqui se enquadra muito no painel, agora vocês têm que parar aqui e entre pelo painel que vocês vão seguir o fluxo do painel. Não vai, tá? É uma opção. Vocês já têm um processo, já está andando, já tem uma maturidade e optar por seguir nele. Agora, se optar por entrar no painel, necessariamente você mata o outro processo. Ok. Está bem claro, doutor, bem claro. Uma terceira situação que eu queria explorar vocês seria o seguinte. Vamos dizer que, posteriormente a esses instrumentos que foram colocados em prática pela Secretaria de Defesa Agropecuária, seja feita a edição de uma normativa que não cumpriu todas as etapas determinadas pelo rito novo, né, de normatização. Isso pode ser questionado via o painel de controvérsia? Décio, não. O painel, a não ser que você esteja questionando no ato, um ponto específico do ato. O fazer do ato, não. E outra coisa que eu queria só colocar para todo mundo. Nós estamos trabalhando, você sabe, nós estamos trabalhando em criar uma cultura de boas práticas regulatórias, né? Tanto que, se vocês pegarem qualquer um dos nossos atos, e aí eu cito o guia, ali não existe um trilho, né? Tem que ser assim, e não é necessariamente assim. Nós estamos, existe um guia de procedimentos e práticas, tá? Então, outra evidência dessa nossa do trabalho a ser feito e da necessidade de se construir uma cultura voltada para as boas práticas o Sisman. Ele tem 12 passos e qualquer uma daquelas etapas ela pode ser obviamente justificada por quem está fazendo. Ela pode ser digamos assim, pulada, né? Eu posso justificar, por exemplo, que determinado ato eu não vou colocar em consulta pública e não coloco, tá? São decisões discricionárias do gestor mediante uma justificativa. Lembrando que nós temos atos da Casa Civil, da Presidência da República, dando o padrão, né, de condução de boas práticas, e já não é mais uma opção, né? É uma questão de uma diretriz de governo, né? Então, essa questão de adoção de boas práticas, de um rito de produção normativa, ele
vem sendo acompanhado e vem sendo buscado pela secretaria, mas eu lembro que isso é um processo, tá? E que nós temos um caminho para construir. Complementarmente, eu queria dizer, eu vou fazer um caso concreto. Ontem, se vocês estão acompanhando, saiu publicada a IN 40, que fala dos aditivos para alimentação animal. Se você quisesse questionar a IN 40 no painel de controvérsia, você não pode, Décio, porque a IN tem que ter 1 ano de vigência da data da publicação, no caso de quando ela passou a ter efeito, para você poder entrar no painel de controvérsia. Então, isso é um detalhe extremamente importante. Não adianta você querer o ato, eu discordei do ato, mas o ato tem que ter 1 ano de existência para você poder fazer uma alegação no sentido de que há um impacto econômico agregado, há um impacto tecnológico, há um impacto social, que é o mínimo exigido internacionalmente para essa questão. O ato, quando publicado, se ele der no comando, tem que ter 1 ano de vigência para você entender se ele teve um impacto ou não. Porque muitas vezes a cadeia logo diz, não, há impacto, mas com o passar do tempo ela verifica que aquele impacto foi da implantação e não meramente do processo como um todo. Então, por isso, para o painel, são atos que já têm vigência mínima de 1 ano da data de efetividade do ato, não é da data da publicação dele. Porque a partir desse ano, como a Judy falou do decreto 10139, que mudou a regra da vigência, tem que ser observado isso. Ok, Fabrício, muito obrigado, viu? Alguém tem mais alguma pergunta a ser feita? Eu não recebi aqui mais nenhuma pergunta a ser feita. Não sei se eu fico triste ou feliz, hein, Décio? Pois é, eu também, mas me parece que o objetivo foi atendido, de que todos entenderam a dinâmica que está sendo dada vamos dizer assim, a normatização por parte da Secretaria de Defesa Agropecuária. Tá? Como a gente ainda... Eu estou aguardando aqui mais... Eu tenho um comentário para fazer, só que hoje não. Que a Judy falou e que eu quero frisar para vocês que é de extrema importância do ponto de vista de vocês como associação. Se vocês leram a portaria 68, ela fala que após o aceite da primeira arguição, ou seria, vocês, por exemplo, como a Abra, questionaram um decreto nosso e a gente publicou lá que a Abra, no dia tal, questionou o decreto tal e foi aceito. 30 dias é o tempo que vai ser aberto para que qualquer outra associação faça o seu questionamento àquele normativo. Então, se a Abra não foi a detentora da primeira arguição, ela precisa acompanhar o calendário que vai ser publicado na página do MAPA para saber se ela quer questionar ou não aquele ato normativo. E ela vai ter que cumprir os mesmos requisitos. Ela vai ter que apresentar as fundamentações, as bibliografias, não isenta esse procedimento. Por quê? O sistema é travado. O sistema, no 30º dia, ele tranca e ele não admite nova arguição, nem por fora, nem como um bypass. E aí você não vai ter como colocar o seu pleito em frente àquele ato normativo. Então, isso é uma coisa que a gente está frisando para o pessoal. Atentem aos prazos, porque o painel ele é todo regrado em prazos. Ok. Copiando aí o filme do Homem-Aranha, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né, doutor Décio? Então... Com certeza absoluta. Então sem dúvida nenhuma. A participação, ela é sempre muito solicitada. E ela deve ser sempre acompanhada do grau de responsabilidade de quem está solicitando, né? Quem faz a solicitação assume um compromisso e um grau de responsabilidade muito, talvez até maior do que quem imputou a norma, né? Então, isso tem que ser muito bem entendido. E eu acho que a Secretaria foi muito feliz no momento em que agregou isso nas entidades representativas. Senão poderia ser aí uma chuva de pontos variados, né,
que dificultaria muito o desenvolvimento desse processo de discussão. Né? Bom... Eu queria só destacar uma coisa que eu esqueci, doutor Décio, lembrando que nós estamos tratando de aperfeiçoamento do conjunto regulatório nacional. Tá? Então, nenhuma entidade internacional ela pode acionar o painel de controvérsias, só entidades, né, nacionais. Eu sei que várias entidades têm empresas multinacionais com representações em outras, tem até entidades com representação em outros países, mas o painel ele é acionado por uma entidade nacional. Tá? Com certeza, com certeza. Bem, isso está bem claro no texto lá de publicação. Bom, gente, como nós não recebemos aqui mais nenhuma pergunta a ser feita, doutor, eu gostaria de... Tem uma pergunta da Márcia. Vou passar para o senhor aqui. Pode fazer, Cipriano. Pode fazer? Então, tudo bem. Ela está pedindo, ou se a Márcia mesmo quiser fazer a pergunta. Márcia, está aí na reunião? Não sei. Oi, tô sim. Boa tarde, Márcia da BRF. Na verdade, só entender um pouquinho, doutora Judy, com relação à portaria 143, que criou o Comitê Permanente de Análise e Revisão de Atos Normativos. Um pouquinho como que funciona esse comitê e se os temas da agenda regulatória, elas vão ser tratadas neste comitê. Só entender como vai ser a dinâmica deste comitê. Doutora Judy, seu microfone está fechado. Desculpa, pessoal. Então, essa portaria 143, na realidade, ela reconduz, né, o comitê, dando uma nova configuração, mas o comitê já existia. Né? Então, o objetivo, o comitê ele tem um papel consultivo, tá? E o papel do comitê é apoiar exatamente, como eu comentei, a adoção das boas práticas na secretaria. Então, ele é formado com representantes de cada um dos departamentos e, diferente do conselho deliberativo do painel de controvérsias, pode ser, não necessariamente é o diretor, né? Pode indicar uma pessoa para compor o comitê, tá? E o comitê, ele analisa, passa pelo comitê todos os atos. Hoje, o fluxo na Secretaria de Defesa tem a iniciativa regulatória, ela passa pelo fluxo dentro do SISMAN, né? E uma vez que ele, antes de ir para a etapa de publicação, ele passa pelo comitê. Então, o comitê avalia a questão do cumprimento das boas práticas. Se cumpriu todas as etapas, eventualmente, se vamos dizer que você tem um ato que que o gestor pulou uma etapa específica, consulta pública. Ele pulou ou não justificou, ou justificou com uma justificativa que não foi convincente. O comitê ele pode recomendar, ele pode questionar e recomendar, ou retornar para a etapa anterior e cumprir, né? Ou pedir mais elementos que justifiquem a questão de ter suprimido uma determinada etapa. O comitê também, através da sua atuação das discussões, ele tem indicar a necessidade de, por exemplo, capacitação para determinada área ou para determinado ponto do processo normativo. Vamos dizer que, necessariamente, toda vez que passa um ato no comitê, ele identificou que a etapa de análise de impacto regulatório está sendo uma dificuldade para todos os departamentos. Então, indicar que se adote medidas para melhor qualificar a equipe nessa etapa. Então, em linhas gerais, todas as ações, né, todos os atos normativos passam pelo comitê para esse olhar.
Ok, Márcia, está respondido? Ótimo, ótimo. Muito obrigada, doutora Judy. E é possível também incluir e encaminhar diretamente para esse comitê algum tema ou não? De fato, é um comitê interno somente do MAPA que passa por que tem essas deliberações dos atos normativos. Não, o comitê realmente é um comitê interno, ele não recebe demandas externas, tá? Para demandas externas, me dê um exemplo, um tema a ser regulado, o que você pensou que poderia chegar no comitê? Me dê um exemplo, para eu lhe dizer qual é o caminho. Um ato, por exemplo, normativo que hoje ele é inexistente, e que precisa de uma regulamentação, enfim, algo nesse sentido, que precisa ser provocado para o MAPA. Haveria essa entrada através desse comitê ou não? Não tem. A ideia, né, nós estamos, como eu comentei no início, gente, nós estamos desenvolvendo um processo e aperfeiçoando mas com o carro rodando, né? Então, precisamos ir aperfeiçoando esse processo à medida que ele vai sendo implementado. Mas onde se vai discutir a discussão de temas para se definir decidir pela regulamentação ou não, nas oficinas da agenda regulatória. Tá? Então, nós tivemos a agenda ela é bianual, né? E ela tem, uma vez publicada, cumprido 12 meses, abre-se uma janela de discussão. Então, é nesses momentos, né, da discussão dos temas que serão regulados para os próximos 2 anos, ou nessa janela, que se discute um ponto como esse que você falou. O comitê ele tem um papel interno de avaliar e de ajudar a melhorar, com a visão de todos os departamentos, a condução normativa na secretaria. Ótimo, muito obrigada, foi bem esclarecedor. Muito obrigada. Bom, gente, dessa forma, então, a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer à doutora Judy e ao Fabrício por ter estado conosco durante essa 1h30 de bate-papo. Foi um grande prazer, foi muito esclarecedor, tá? E, mais uma vez, eu gostaria de alertar os nossos associados para a criação do grupo de trabalho que a gente tem até amanhã, às 12 horas, para a implementação desse grupo de trabalho, tá? Doutora Judy, leve o nosso abraço e agradecimento ao secretário José Guilherme, tá? Por essa participação de vocês e a toda a equipe do departamento pela forma criteriosa, técnica e competente que vem desenvolvendo o trabalho durante essa sua gestão. Muito obrigado mais uma vez, doutora Judy. Eu que agradeço a oportunidade de participar e eu deixo aqui meu abraço a todos. Foi um prazer participar com vocês. E volto a lembrar que, se tiverem dúvidas, se permaneceu alguma dúvida, podem acessar o nosso canal no YouTube, que tem tanto orientação sobre o painel, quanto sobre a consulta da portaria 107. Ok, doutora, muito obrigado, viu? Obrigada. Boa noite, um bom descanso aos dois, tá? Obrigada, a vocês também. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos e uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado, parabéns, obrigado, Abra, pela oportunidade, muito bom. R$1.000 para a conta fechar mais alto, fazendo